Neste tutorial tu vais ver uma ideia fantástica. Vou utilizar carvão para fazer o esboço de uma pintura a óleo. É verdade, nós vamos retirar as vantagens do carvão, que nos dá mais facilidade em obter volumes, sombras e luzes, e depois essa base vai ser aplicada para a nossa pintura a óleo, ao acrílico, ao guache. Podes utilizar esta técnica naquilo que quiseres. Eu vou utilizá-la numa maçã e num limão. Eu mostro-te como enquadramos estas frutas, ou qualquer outra coisa, e depois também mostro-te como é que com uma borracha maleável nós podemos realçar as luzes de uma forma simples e fantástica. É muito útil. Não podes perder este tutorial. Vê até ao fim. Vamos a isso. Vamos começar pelo princípio. Por muito simples que seja o objeto que vamos pintar, como é este caso, uma maçã e um limão, temos que sempre ter em atenção algumas regras de composição. Eu aqui utilizo uma das mais simples, que é a regra dos terços. Vou definir a minha tela em terços e depois, com base nisso, defino qual é o posicionamento do objeto. Neste caso, os dois objetos ocupam um determinado espaço, que eu vou definir com este retângulo. E é esse retângulo que eu posiciono na tela, com base na regra de composição. É simples, mas temos que olhar para isso. Depois, cada um dos objetos vai ter uma determinada relação, uma dimensão, em função do quadrado que eu fiz. E vou também definir quadrados e retângulos para a maçã e para o limão. Posteriormente, para os contornos, eu vou aproveitar estas estruturas de linhas horizontais e verticais para comparar os ângulos das formas da maçã e do limão. E não faço linhas curvas. Faço apenas linhas retas, porque as linhas retas são muito mais fáceis de comparar do que as linhas curvas. E eu sei onde é que há as alterações de declives e onde é que se unem os objetos, onde é que eles se conjugam neste espaço que eu defini para pintar esta obra. A definição das sombras com o carvão é muito simples e por isso é que nós devemos aproveitar esta técnica. Nós criamos aqui uma sombra e uma luz para a maçã, ou duas sombras, dois níveis de sombra para o limão, e depois podemos esfumar, não é? Sem esquecer de trabalhar também a sombra projetada. Faço aqui um risquinho no chão e crio uma parede onde coloco também a sombra da maçã. Mas é uma ideia, podia não fazer. Pois, o carvão permite-nos isto, ou seja, eu posso esfumar, voltar a carregar nas sombras, mas nós não estamos a falar de volumes, não estamos a falar de carvão, nós estamos a falar de pintura a óleo. E sendo uma pintura a óleo, eu vou ter que limpar estes pigmentos. E essa é que é a questão fundamental desta técnica. Quando eu tenho os meus volumes mais ou menos definidos, eu limpo e deixo uma camada cinzenta. Essa camada cinzenta, com a borrachinha, podemos dar-lhe luz, ou seja, em vez de criar sombras, criamos luz, e esses volumes dão-nos uma ideia normal muito boa sobre os volumes que vamos ter na pintura. Depois, com muita essência trebentina, eu volto a repassar o meu desenho. Não é para lhe dar alguns volumes, posso acertar aqui algumas linhas, mas é sobretudo para fixar os pigmentos. Os pigmentos do carvão, se eu fixos com essa camada de essência trebentina, e assim eles ficam na tela, sem sujar muito as minhas camadas de pintura. Portanto, e a partir daqui eu utilizo umas camadas de pintura, uma cor base muito, muito diluída, para que essa estrutura, essa base, essa cor base, não me prejudique, deixe visível ainda os volumes que eu construí com o carvão. E essa que é a essência desta técnica, ou seja, ajudou-me, e faço isso muito com uma camada muito básica. Pronto, outra questão que é muito importante, que eu trato em vários dos meus tutoriais: nunca deixem de pintar o fundo nas diferentes fases do processo, ou seja, não pintem o limão e a maçã até ao fim e depois pintem o fundo, porque o fundo vai-vos dar uma noção, vai-nos dar uma noção daquilo, como é que vai ficar depois as cores e as formas dos frutos que estão, neste caso dos frutos que estamos a pintar. Por isso é muito importante. Eu pintei de azul, que é a cor complementar àquela da maçã, e também não se esqueçam de considerar nesta fase em que estamos ainda, na primeira camada, de pintar também as sombras. Tal como no desenho, as sombras fazem parte fundamental da nossa obra. Portanto, aquilo que nós estamos aqui a fazer é incorporar umas camadas muito finas e aproveitando aquilo que o carvão, que é tal método do carvão que nos permitiu modelar as formas, nos transmitiu. E aqui nós vamos utilizar essa base
como a base de partida. Quando partimos para a segunda base, já depois de termos pintado o fundo, nós vamos incorporar mais pastosidade, vamos dar cor para a pintura. Vamos deixar de lado a essência terbentina e vamos incorporar as cores mais pastosas. Nesta fase, a base que temos vai nos dar indicações e nós podemos seguir aquilo que nós temos que nos dá a primeira camada, esses volumes, ou então nós, tendo essa noção que a própria pintura nos dá, vamos corrigindo, vamos ajustando e vamos fazendo a modulação dos volumes à medida que vamos incorporando cor. Aquela base que nós temos, que esta estrutura de pintura base de carvão, claro, depois de limpa com a borracha, depois de consolidada com a essência terpentina, vai nos permitir fazer isto, ou seja, olhar para a obra e tomar decisões como é que eu vou avançar na pintura dos meus frutos, neste caso, como é que vou incorporar os volumes, se vou fazer mais sombras, se vou incorporar mais subvolumes. E nós temos aqui toda a liberdade para avançar da maneira como quisermos. Mas, fazendo estas segundas camadas, eu estou a fazer muito rapidamente uma segunda camada, fazendo isto sem esta base seria muito mais difícil, porque aqui eu tenho algo que me orienta, algo que me diz, vai por aqui ou não, olha, isto está errado, ajusta, isto está certo, segue este caminho. Eu estou a fazer isso com a própria informação que a pintura me dá e, portanto, estou a incorporar os volumes, estou a incorporar as sombras a um nível que quiser e posso avançar por aqui. Podia fazer o limão com cores mais frias, podia tornar a maçã mais realista, mas não quero, não estou a fazer isso. Portanto, estou a incorporar, a ler a informação que tenho na minha pintura e estou a trabalhá-la um bocadinho como se estivesse a falar com a pintura e a decidir o que estamos a fazer. Bem, por último, vamos chegar a uma altura em que temos que colocar os detalhes, como fazemos no retrato, quando pomos as pestanas, ou a íris, ou aqueles pontinhos brancos, ou as luzes. É nesta altura que eu pego no pincel fininho, se for preciso, para incorporar algumas linhas de sombra, alguns pontos de luz, não mais do que isso. Não façam muito detalhe. Okay? Não coloquem muito detalhe, não estraguem a vossa pintura com muitas pinceladas. E depois o fundo. O fundo voltamos a dar-lhe pastosidade, neste caso mantive o azul, escureci um bocadinho e, para lhe dar um ar assim um bocado mais de pintura clássica, criei aqui uma espécie de mesa, ou seja, fiz com o fundo branco como se isto fosse uma espécie de mesa, pegou a toalha caída e dei-lhe aqui estas ideias, assim damos a sensação que os frutos estão em cima de uma mesa e que estão bem pintados. E, portanto, damos concluído este tutorial. Agora tenho que vos confessar uma coisa. Tenho que vos dizer que esta técnica não foi inventada por mim. Ela já era utilizada pelos grandes mestres da pintura do Renascimento, da pintura clássica. Eles utilizavam o esboço a carvão de forma muito detalhada, para depois, quando aplicassem as velaturas, não perderem o volume que tinham conseguido com o carvão. Nós simplificamos, aceleramos o processo, mas continuamos a tirar vantagem da facilidade com que o carvão constrói os volumes e depois fazemos a nossa pintura por cima. Se querem saber mais sobre o potencial desta técnica, não percam este tutorial que vos deixo aqui, onde eu mostro como é que se constrói a partir desta base um retrato a lápis. E depois subscrevam o canal e ativem o sininho, porque eu vou dar mais um passo, vou-vos mostrar como é que se utiliza esta técnica para fazer um retrato a óleo. Bem, se não deram o vosso like, deem agora e já sabem, se querem aprender, é este canal que têm que ver. Obrigado.